a gente acaba não respeitando o jeito de cada um. Agora, quando a gente diz, quando a gente fala em comunicação, eu considero que é uma habilidade aí meio que universal. Dificilmente a gente vai fugir disso, né? Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. É claro que existem aí os níveis, tem pessoa que sempre vai ter mais facilidade e pessoas que têm mais dificuldade. Mas encontrar o equilíbrio é super importante. Por que que os tímidos sofrem? E a gente vai falar, né, aqui muitas vezes. Porque a comunicação é uma ferramenta que a gente tem para se expressar. E é tão importante o posicionamento, a gente conseguir se posicionar realmente numa situação. E aí, muitas vezes, quem é tímido tem essa dificuldade, e aí vai trazer uma série de outras consequências, né? Então, ótima observação. Bom, com relação ao processo de comunicação, vamos entender um pouquinho um processo que a gente faz de forma tão automática, né? Mas onde cada etapa tem a sua importância. Então, a ideia aqui é a gente refletir sobre cada uma delas. Então, a primeira etapa, tudo se inicia com o emissor ou a emissora, né? Então, é aquela pessoa que vai de fato transferir, transmitir uma mensagem. O primeiro desafio que essa pessoa tem é de codificar a mensagem que ela quer passar. Então, o que que é essa codificação? É quando a gente tem algo para passar e aí internamente a gente pensa, como que eu vou falar isso para a pessoa, né? Tenho sempre uma situação que é até um pouco trágica, mas que traz muito essa fala. Por exemplo, morreu um ente querido e a gente precisa passar essa informação para os outros familiares. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou falar isso para as pessoas? Como que eu vou contar uma tragédia dessa para as pessoas? Esse processo é o processo de codificar a mensagem, é encontrar as palavras mais adequadas, né, a ordem das informações. E aí, automaticamente, quando eu tenho isso definido, eu penso no canal de comunicação que seja mais adequado para aquilo que eu quero dizer, considerando a situação, a mensagem, o receptor, considerando uma série de coisas. A gente vive num mundo hoje onde o que não falta são opções para a gente se comunicar, né? E principalmente nos dias de hoje, no momento em que nós estamos vivendo, a tecnologia ganha espaço nesse sentido. Então, quais são os canais que a gente tem de comunicação? A gente tem o WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem o próprio áudio, né, do WhatsApp, a gente tem a ligação, a gente tem inúmeras ferramentas onde a gente consegue se comunicar. Mais uma perguntinha que eu adoro fazer para os alunos e para as alunas, né? Qual é, então, o melhor canal de comunicação? E não existe o melhor canal. Existe também aquele que seja mais adequado para cada contexto, tá? Então, a escolha do canal de comunicação, ele é decisivo na assertividade da nossa comunicação, né? Em contrapartida, a gente precisa considerar que a decodificação, ela vai acontecer por parte do receptor. Então, olha a responsabilidade que o emissor tem na comunicação de uma mensagem. E a responsabilidade do receptor em tentar ser o mais fiel possível àquilo que está sendo passado. Nesse momento, é muito comum que haja interpretações, que é a própria decodificação. Como as pessoas interpretam, a gente não sabe. Então, eu digo que uma palavrinha que confunde muito a gente é quando a gente fala assim, entendeu? A pessoa fala, entendi. O que a pessoa entendeu, eu não sei. Então, aí entra que muita gente fala, quer que eu desenhe? E eu brinco que dependendo do que é, vamos colocar uma situação aqui dentro das empresas, muitas vezes eu preciso que de fato a pessoa repita o que entendeu, ou que a gente sente e utilize o visual para mostrar aquilo que eu estou querendo dizer, e não tem problema nenhum nisso. Então, quanto mais eu precisar de um entendimento total do que eu estou falando, eu tenho que fazer um esforço cada vez maior para que eu seja compreendida. Eu brinco assim, imagina numa indústria com 2.000 pessoas e eu dou uma orientação e imagina 2.000 pessoas interpretando de maneiras diferentes. O que eu vou ter de resultado? Né? Então, é super importante nós estarmos alinhados, afinados com tudo isso.
E aí, por último, a gente recebe o feedback, né? O feedback ele pode ser uma expressão, então o fato de eu acenar a cabeça ou fazer alguma expressão nesse sentido, ou até mesmo oral, né? Eu entendi, o que você está me dizendo é que para eu fazer assim, assim, assado, e vice-versa. Então, é a forma que a gente tem de receber um retorno. E aí ela continua, né? Eu vou responder, e o receptor vai continuar me dando feedback, e aí eu vou ter, de fato, um diálogo ou uma conversa em grupo. E no meio de tudo isso, a gente tem o ruído, que são justamente as interferências que a gente recebe. Então, por exemplo, né, a gente tem hoje a facilidade de ter alguns emotions no WhatsApp, então as figurinhas, carinhas e tal. Eu conheço pessoas, eu vou falar por mim, quando a pessoa manda um joinha para mim, eu falo, nossa, por que que a pessoa tá brava? O que que será que eu falei? Né? E muitas vezes é a forma da pessoa falar ok. E para mim soa como algo um pouco mais ríspido e não tem nada a ver, né? Então pode ser um ruído, pode já me despertar algum tipo de sentimento que eu vou guardando e de repente uma hora eu vou formar uma opinião daquela pessoa e que pode não ser verdadeira. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com tudo isso. E ruído tem bastante. E ele pode acontecer, eu coloquei até ele no centro porque ele pode acontecer em qualquer momento do processo de comunicação. Legal. Posso ler mais um chat aqui para você, Ai, por Lídia? favor. Ó, a Bárbara, ela disse que nossas expressões nos identificam a ponto de sermos capazes de visualizar as expressões dos colegas mesmo à distância. E a Melissa, ela disse aqui que dificulta, né, a comunicação. Podemos considerar o repertório de vida da pessoa. Por exemplo, um trauma, pais que só gritavam ao falar. Perfeito. Muito legal, né? O contexto onde cada um é inserido vai interferir no processo de comunicação de todo mundo, né? Então, eu não posso considerar só as minhas referências. Eu preciso, de fato, ampliar e aí não tomar o cuidado para não julgar, que vai ser uma das dicas aí que a gente vai compartilhar. E essa questão que a Bárbara colocou é fantástica, né? Então, quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente consegue de fato imaginar a expressão que a pessoa está fazendo. E aí, essa expressão, ela vem junto com um monte de respostas, né? Se a pessoa está concordando ou não, se ela está indignada ou não, então faz muito sentido, né? Eu trouxe aqui algumas das consequências de uma comunicação não assertiva. É claro que a gente tem muitas consequências, né? Então, a gente pode ter pessoas mais frustradas, conflitos recorrentes, necessidades que não são atendidas porque as pessoas não estão abertas para compreender. Tem a falta de agilidade, porque vai tendo muito ruído na comunicação e aí o processo não fica fluido. Retrabalho, o famoso telefone sem fio, que nas indústrias o pessoal chama de rádio peão, né? Opa, a falta de objetividade. Então, às vezes a pessoa fala muito, dá muita volta e não consegue ser objetivo, ou a pessoa economiza muito nas palavras e falta informação para outra parte. E aí, por consequência de tudo isso, a gente tem uma desmotivação muito grande, né? São pessoas que acreditam que nunca conseguem entregar aquilo que as pessoas estão esperando, não conseguem se sentir inseridas. Então, principalmente para alinhamento de expectativa, né, tanto em sala de aula quanto nas empresas, é sempre muito importante a gente investir muito na comunicação para que a gente esteja alinhado, né? O que que você espera de mim, entre os colegas, com os docentes, as docentes, na família. Então, estar alinhado com tudo isso é super importante, alinhamento das expectativas, né? E aí, o que que acontece? A gente falou de um processo, de várias coisas que estão inseridas nisso. É importante a gente dizer que nós temos estilos de comunicação. E qual que é o meu reforço aqui? Dificilmente uma pessoa é um estilo só. Então, nós conseguimos muitas vezes passar pelos três O 14 estilos bis? que eu trouxe aqui, né? A gente consegue muitas vezes passar pelos três estilos de comunicação no mesmo dia, por exemplo. O que acontece é que nós temos uma predominância, né, uma tendência a um estilo de comunicação. É aquele estilo que mais aparece no nosso dia a dia.
Então, nós temos, por exemplo, o estilo assertivo, o agressivo e o passivo. Então, o agressivo está aí comemorando, né? O agressivo está todo revoltado e o passivo está se rastejando aí, usando um pouquinho dos GIFs. Eu trouxe uma tabela para a gente falar rapidamente das principais características, mais um momento de reflexão para vocês conseguirem se perceber. Então, em qual estilo eu mais me identifico, eu mais me encontro, e também refletir sobre as pessoas que vocês convivem, né? Então, com relação ao respeito pelos direitos e sentimentos dos outros, o agressivo é aquela pessoa que não respeita o sentimento de ninguém, né? Ele acha que está sempre certo, então, de uma forma muito radical, é assim que ele pensa. Enquanto que o passivo, ele não respeita os próprios direitos. Então, ele está sempre cedendo para alguma pessoa. E o assertivo, né, aquela pessoa que ela consegue respeitar os próprios direitos e os dos outros. Então, esse é o cenário perfeito, né? Com relação à manifestação de opiniões e sentimentos, o agressivo, ele normalmente acusa o outro. É sempre culpa do outro, você que começou, você que não me falou, você que errou. O passivo, ele não se sente capaz nem de fazer manifestações, então ele acaba usando manifestações indiretas. Ele vai falando para colegas mais próximos, ele vai tentando dar um jeito das pessoas descobrirem o que ela está pensando, porque ele não consegue, ele acha que ele não tem capacidade para isso, né? Enquanto que o assertivo, ele procura se emitir de forma direta, muito honesta e apropriada, respeitando todos esses contextos. Com relação à atitude de forma geral, o agressivo é mais pela dominância. Então, pode ser pessoas mais autoritárias, mais centralizadoras, são pessoas que querem dominar uma conversa, uma situação. O passivo é uma atitude de submissão. Então, é aquela pessoa que fala assim: o que você fizer, eu mando. Então, dificilmente a pessoa vai ter a proatividade de tomar uma iniciativa, por exemplo. E o assertivo, a relação é pautada muito na confiança. Então, é o que a gente espera aí de forma saudável para as relações, né? Com relação aos comportamentos, de forma geral, o agressivo ele é muito reivindicativo, né? Então, ele é questionador, ele fala alto, interrompe os outros, não reconhece os erros. Então, mais uma vez falando numa agressividade ali bastante forte. Alguém pode se encontrar aí e falar: nossa, eu não sou tudo isso, mas é justamente porque a gente não é uma coisa só, né? O passivo, ele tem muita dificuldade de dizer não, de tomar decisão, ele tem insegurança, uma certa ansiedade. Então, um exemplo muito simples, às vezes fala assim para a pessoa passiva: ai, vamos almoçar alguma coisa? Ah, vamos. Onde a gente pode ir? Ah, você que sabe. Ah, tá, mas o que que você gosta de comer? Ah, tanto faz. Então, é aquela pessoa que ela não consegue colocar os gostos. E nunca dizer não, então, é uma dor muito grande, né? E o assertivo, ele tem mais uma vez uma postura que ela vai se adequar, né? Então, ela olha muito nos olhos dos outros, ela vai procurar compreender as necessidades dos outros e também a necessidade dela. Então, é importante também dizer que o assertivo, a gente não está falando que é aquela pessoa boazinha, que é a pessoa perfeitinha. Muitas vezes, até por ela considerar as próprias necessidades, pode ser que ela se posicione de uma forma que o outro não vai entender como algo saudável. E depois de um tempo, a pessoa vai entender que ela foi verdadeira, que ela foi honesta, ela foi sincera. Então, nem sempre é um mar de rosas, tá? Com relação às possíveis causas e motivos, o agressivo ele pode ter um sentimento de revolta e frustração por situações de constante conflito, então em casa, por exemplo, ou em outros âmbitos sociais onde a pessoa foi inserida em ambientes de conflitos recorrentes, e aí isso pode despertar, pode ser uma das possíveis causas, tá? O passivo, ele pode ter uma educação muito severa, né? Ou uma inibição educativa, o medo de falhar. Então, às vezes, a pessoa foi muito comparada com o irmão, ou com outros funcionários, ou com outros alunos. Então, a pessoa fica sempre se sentindo muito prejudicada, né? Ela acha que ela não consegue.
E o assertivo, né, uma educação aí muito pautada à base da confiança, do respeito mútuo, então ela vem com essa maturidade, com essa clareza, com essa consciência muito grande. E para finalizar, como consequência, quem tem um perfil muito agressivo tem muita dificuldade de estabelecer as relações íntimas aí de confiança, seja na família, no trabalho, onde quer que seja. O passivo, ele é constantemente explorado e diminuído pelos outros, né? Com muita frequência. Eu digo que se tem um agressivo e o agressivo vai ser aquela pessoa que fica expondo o passivo, buscando ali características ou situações que o passivo não gosta muito e acaba expondo. Então é bem complicado, né? E o assertivo, ele é sempre admirado pelos outros, ele reduz, né, as tensões, os maus entendidos nas relações sociais, e aí, consequentemente, ele diminui a probabilidade de conflitos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue identificar o quanto que a assertividade traz um conforto, relações mais honestas, mais diretas, mais claras e objetivas, né? Algum E comentário aí, Mariana? sim, sim. Primeiro, vieram alguns comentários aí falando sobre os emojis, né? O joinha, como as pessoas interpretam de forma diferente. E aí o Reinaldo disse que o envio de um joinha depende do contexto, né? Nem todos podem ser É, entendidos como agressivos, com né? certeza. E ele disse que cada um participa da sua forma. Se a pessoa prefere enviar um sinal através de uma mensagem escrita, tudo bem, né? O Gabriel colocou uma pergunta aqui, ó. Depois, se o Gabriel quiser falar também, fica à vontade, Gabriel. Ele disse assim: faz sentido esse raciocínio? O agressivo seria o predador, o passivo a caça e o assertivo depende? Legal, pode ser uma maneira da gente identificar esses perfis, né? Acho que faz sentido, sim. Legal. Legal. Mais algum comentário, Mariana? O Gabriel aqui também colocou: eu gosto do emoji da saudação vulcana. Como muita gente não entende, prefiro não usar. Gabriel, eu Legal. não sei qual é esse. Depois você me manda. Isso. O que o Gabriel falou é isso mesmo, né? Eu até dei o exemplo do joinha para mostrar que é isso mesmo, né? Eu tenho, por exemplo, um tio que tudo ele usa o joinha e de longe ele é uma pessoa agressiva, né? Então eu quis colocar um exemplo que, para o meu entendimento, porque eu gosto de colocar sorrisinho e ponto de exclamação, mas é isso que eu quero dizer, não é a minha verdade absoluta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque um joinha não tem nada de agressivo, né? Então, olha só como as pessoas podem interpretar de maneiras diferentes. Então, é muito desafiador para a gente juntar tudo isso, ainda mais considerando que aqui a gente está tendo um tempo para olhar para cada fator, para cada etapa. Mas no dia a dia, como eu coloquei aqui, é tudo feito de forma muito automática. E onde a gente está com uma série de responsabilidades, então nem sempre a gente para analisar todos os fatos, todos os contextos e tudo mais. Então, por isso que é importante ir trazendo a consciência, investir no autoconhecimento, né, conhecendo os outros também, para que a gente encontre os equilíbrios em tudo isso, né? Lídia, só mais uma, acho que daí a gente pode dar continuidade. O Marcos disse assim: a pessoa que ocupa cargo de liderança deve ter um perfil assertivo, certo? Com certeza absoluta, né? Até algo que normalmente eu ministro os cursos de liderança no Senac e na consultoria também ministro os treinamentos de liderança, e onde eu mais invisto tempo e discussão é nessa assertividade, né? Porque tem gente que fala assim, ah, Lídia, mas não tem horas que a gente precisa ser agressivo e tem horas que a gente precisa recuar, ser um pouco mais passivo. Então, se a pessoa encontra esse equilíbrio, ela é assertiva, entende? Então, a gente não precisa ser agressivo ou ser passivo. Se a gente conseguir cada vez mais estar próximo da assertividade, é justamente quando eu consigo mesclar tudo isso. Por isso que eu falei que nem sempre o assertivo é o bonzinho da história. E aí, para cargos de liderança, de gestão, mais do que nunca desenvolver essa habilidade com foco na assertividade, porque vai lidar com pessoas, provavelmente pessoas agressivas, pessoas passivas e pessoas assertivas também, né? Então, é uma responsabilidade, sim, da liderança desenvolver essa comunicação assertiva.
Legal, vamos para o próximo. Eu trouxe uma frase aqui para a gente também refletir, né? E aí vocês fiquem à vontade para compartilhar aí, a mensagem e tudo mais. Então, vocês acham que eu estou sendo assertiva quando eu falo assim? Precisamos do trabalho pronto assim que possível. Aí a gente tem duas questões para a gente olhar. A resposta é não, não estou sendo assertiva. Primeiro, quando eu falo precisamos e eu estou envolvendo algo que o time precisa fazer, a equipe, que todo mundo vai ter parcelas de contribuições e é algo que faz sentido para todo mundo, faz sentido eu usar o precisamos. Agora, se é um documento, uma informação que eu preciso, às vezes a gente coloca o precisamos para amenizar o pedido que eu estou fazendo. Então, se é algo que eu estou precisando, eu posso falar, eu preciso do trabalho pronto, e não quer dizer que eu estou sendo agressiva. Eu estou sendo honesta em dizer que eu estou dependendo de você para me entregar algo. Então, quando eu falo precisamos, eu quero dividir a responsabilidade, enquanto, na verdade, a necessidade é minha, né? Então, preciso do trabalho pronto. Então, tem esses dois contextos, né? Se for no coletivo, no colaborativo, ótimo a gente usar o precisamos. Mas se for algo que vai me beneficiar, que vai atender a minha necessidade, eu utilizo o preciso. E outra questão é o assim que possível, né? O que é o assim que possível? Então, quando eu levo isso em sala de aula, tem gente que fala, assim que possível para mim é você parar tudo que está fazendo e se dedicar a essa atividade. Tem gente que fala, assim que possível é quando eu terminar tudo que eu já tinha programado, eu vou fazer. Então, ele é muito relativo. E aí eu posso ter uma situação, por exemplo, onde eu faço isso, eu termino tudo que eu tinha para fazer, coloco isso com uma certa prioridade, mas eu não paro imediatamente para fazer. E aí, no fim do dia, eu chego para a pessoa que me pediu algum trabalho e eu me sinto muito feliz de ter conseguido concluir isso dentro do dia. E eu levo para a pessoa e a pessoa fala: Nossa, só agora você me entregou? E aí aquilo vem como uma bomba, né? Um balde de água fria. A gente se frustra porque você fala: Poxa vida, eu me dediquei, eu consegui conciliar nas tarefas do meu dia e eu não consegui atender à expectativa da outra pessoa. Então, o assim que possível, ele é muito vago. E na assertividade, a gente fala muito de objetividade. Então, seria diferente o precisamos do trabalho pronto para daqui 2 horas. Precisamos do trabalho pronto até o fim do dia. Então, a gente consegue colocar prazos. E aí, isso pode trazer algum diálogo, né? Ó, para daqui 2 horas eu não vou conseguir, eu tenho outras prioridades, né? E aí você vai negociando e vai conversando, tá? Então, é um exemplo legal, bem simples, mas para a gente trabalhar. Algum comentário, Mariana? Posso seguir? Pode seguir, Lídia. Eu te Legal. aviso. Trouxe um outro exercício, e aí para vocês podem escrever ou fazer mentalmente. A gente não vai ficar muito tempo aqui, porque a gente já vai partir para as técnicas para a gente poder finalizar. Então, o primeiro exercício é a gente pensar em vocês, no caso, pensarem em pessoas que vocês convivem, as pessoas mais próximas, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Pensem aí nessas pessoas ou escrevam rapidinho o nome delas. Pai, mãe, irmão, irmã, colegas de trabalho, alunos, enfim. Pensaram nessas pessoas. Na frente, coloquem se é uma pessoa pessoal, é uma relação pessoal ou é profissional. Para quem está pensando, é só refletir também sobre isso. Se é pessoal ou profissional. A gente já tem uma visão aí se a gente convive com mais pessoas no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Fala um pouquinho também do nosso estilo de vida, né? Onde a gente passa a maior parte do tempo ou que a gente valoriza mais. A terceira ideia aqui é vocês pensarem que estilo de comunicação é mais predominante nessas pessoas. Então, essas pessoas são agressivas, são passivas, são assertivas. Pensem aí como cada uma delas se comportam, como que elas se comunicam. E aí, para finalizar, a ideia é vocês pensarem agora como vocês se comunicam com essas pessoas. Então, tem gente, por exemplo, que fala, ai, a minha mãe, ela é passiva e eu percebo que com ela eu acabo sendo agressiva. Como ela não fala não, como ela
tem dificuldade para se impor, eu acabo sendo agressivo com ela. Ou o meu líder, ele é agressivo, e aí ele tira de mim uma agressividade também. Eu acabo sendo agressiva e quando a gente vê, a gente tem uma relação muito de conflito. Ou não, eu percebo que as pessoas assertivas tiram de mim a assertividade também. Então, fazer essas relações com as pessoas que a gente trabalha, né, é muito importante que a gente convive. E até para a gente ver o quanto a gente é vulnerável, né? Porque somos mesmos. Então, a ideia é a gente criar a consciência para que a gente não entre na energia, né, na onda dessa pessoa. Se a pessoa foi agressiva comigo e eu entendo que se eu me deixar levar pela emoção, eu vou ser agressiva também e a gente não vai resolver a questão, então é melhor eu parar um pouco, respirar, dar uma volta, buscar assertividade para a gente chegar no foco da conversa, né? Então, essa reflexão, ela é super importante, tá? Legal, pessoal. Como técnica, a gente tem hoje muitas técnicas para nos auxiliar no desenvolvimento das habilidades. Eu vou citar aqui 4 técnicas da comunicação não violenta que eu considero super eficientes e benéficas para nossas relações. Então, a primeira delas é a gente fazer, vou colocar as 4 e já vou falar um pouquinho delas. A observação, o segundo passo é o sentimento, o terceiro é a necessidade e o quarto é um pedido. Como assim, Lídia? Como que isso funciona? Então vamos lá. A primeira é a observação. Então a ideia aqui é que sempre que existe uma situação que a gente precise resolver ou conversar com alguma pessoa, eu procure olhar para a situação de uma maneira descritiva e não julgadora. Fulano gritou comigo porque ele é um estúpido. Não, às vezes ele só está falando alto, não quer dizer que ele está gritando ou que ele seja estúpido. Fulana não fez a tarefa porque ela é irresponsável. Não, a responsabilidade para ela pode ser outros fatores e ela pode ter tido algum motivo para não fazer a tarefa, mas isso não quer dizer que ela é totalmente irresponsável. Quando eu falo que a pessoa é irresponsável, eu estou definindo ela, estou colocando um padrão e nem sempre é verdade. Então, procurar olhar o fato sem o julgamento. Um exemplo simples que eu trouxe aqui: uma pessoa que chega atrasada, eu poderia falar: você não tem comprometimento, você é irresponsável. Qual que é o fato? Conforme os seus registros, observei que nos últimos 30 dias você atrasou 3 dias. Eu trago fatos, eu trago dados. Eu não coloquei nenhum tipo de interpretação aqui, nenhum tipo de julgamento. O segundo é a gente identificar que sentimento aquela situação me trouxe. Então, um aluno não entregou o trabalho, ou o professor pediu um trabalho para amanhã, não consigo entregar. Qual que é o sentimento que me trouxe? Me trouxe desespero, porque não vai dar tempo de eu fazer. O docente me trouxe frustração, porque o aluno não está se dedicando ao processo de aprendizagem, de repente. Um atraso numa empresa me traz uma desmotivação, porque eu percebo que esse funcionário pode não estar empenhado. Então, qual é o sentimento que me traz? E aí eu estou falando de mim, tá? É um olhar muito pessoal. Nesse caso que a pessoa atrasou 3 dias, nesses 30 dias, o meu sentimento aqui foi de preocupação. Eu me sinto preocupado. Por quê? A próxima pergunta são quais são as nossas necessidades. Então, por que aquilo que a pessoa fez me trouxe um sentimento? Porque alguma necessidade minha não foi atendida. E aí eu preciso descobrir qual foi essa necessidade não atendida. Nesse caso do exemplo que eu compartilhei aqui, qual foi a necessidade? Eu necessito do quadro de funcionários completo para realizarmos as entregas previstas. Logo, quando eu não tenho o quadro completo, essa preocupação ela aparece porque pode ser que a gente não consiga fazer as entregas. Então percebam que aqui eu trago clareza para a situação, eu trago objetividade e aí muito de uma forma honesta e transparente. Por último, então, eu venho com um pedido. Se tem uma situação que aconteceu, que me trouxe um sentimento na qual não atendeu alguma necessidade minha, então eu preciso fazer um pedido para essa pessoa, né? Então, nesse caso do exemplo que eu tenho compartilhado, qual seria o pedido? Eu posso contar com a sua pontualidade daqui para frente? Então, uma vez que eu mostrei para a pessoa que de 30 dias ela atrasou 3,
que ela me trouxe preocupação, porque eu tenho entregas para serem realizadas e eu conto com ela para isso, então eu preciso, né, fazer uma pergunta: eu posso contar com a sua pontualidade daqui para frente? Se ela me dissesse, por exemplo, olha, não, porque pode ser que eu atrase, eu venho de ônibus, essa linha ela passa por alguns lugares, então de repente a gente precisa realinhar essa expectativa. Então, se você não vai poder chegar todos os dias no horário, ou não vai poder ser assídua, a gente precisa pensar num plano B, né? Então, aqui é o momento da gente realmente estar bastante alinhado. Estou correndo aqui para a gente conseguir considerar o tempo, né? E aí, aqui, para a gente poder finalizar, né, eu trouxe 3 palavras que acredito serem fundamentais para essa comunicação assertiva, que é quando a gente consegue estimular e praticar a empatia, a escuta ativa e o diálogo, que é tão importante para que a gente possa transformar os conflitos que nos rodeiam em conexões, para que a gente enxergue as pessoas realmente como parte do meu processo de desenvolvimento, parte do meu processo de atingimento de metas, parte do processo de comunicação. Então, elas são conexões, elas não são pessoas das quais eu quero me afastar, né? Eu preciso estabelecer essas relações e colocar em pauta tudo isso, né? A empatia, a escutativa e o diálogo, onde a gente consegue escutar e falar e ser pessoas mais humanas, mais compreensíveis. Eu acredito que seja isso, né? Então, o que eu trouxe para vocês de material é isso. Daria para a gente falar aqui muita coisa. A comunicação não violenta, ela proporciona diálogos extremamente profundos, mas a nossa ideia aqui, na ideia do Altos Papos, é a gente plantar uma sementinha para que traga uma série de consciências e desperte muita vontade da gente continuar aprendendo sobre isso. E agora a ideia é a gente papear, né? Deixar esses minutinhos para vocês falarem, perguntarem ou fazerem alguma colocação. E eu vou ter o maior prazer de escutar o que vocês têm para falar. Lídia, muito bom. Obrigada, viu, por compartilhar tanta coisa bacana conosco. Eu vou Mas começar abrindo com uma pergunta aqui do chat, tudo bem? claro. A Joanides, ela perguntou assim, ela disse que é falante, porém tem dificuldades em falar em público, por medo de ser agressiva com as palavras. Ela disse que fez um vídeo para o curso e percebeu essa rispidez nas palavras. Aí então ela foi refazendo os vídeos até conseguir ser mais amena e assertiva. Aí a pergunta que ela te faz: qual a dica para eu treinar comunicação? Acho que essa pergunta é muito boa, né? Todo mundo que tem que sente um pouco mais de dificuldade nos faz, né? Como é que eu desenvolvo então a comunicação? É muito legal. Na fala dela, como que ela chama? Joanides. Joanides, né? Na fala que ela trouxe para gente, me parece que ela já traz uma consciência de onde ela acha que ela precisa desenvolver. E isso é legal, porque quando a pessoa deixa muito amplo, ai, a minha comunicação é horrível. A gente acabou de ver o quanto ela é formada e composta por uma série de fatores, né? Então, no caso dela, se ela identifica que essa agressividade vem nas palavras, é um ponto que ela tem para desenvolver. E aí, qual é a dica, né? Cada um encontrar aquela técnica que faz mais sentido para a pessoa. Então, de repente, ela é uma pessoa que, a princípio, ela vai procurar se comunicar mais de forma escrita, onde ela possa ter um tempo para pensar, para reler, porque às vezes na fala isso vem de maneira muito automática. E aí dificilmente a gente consegue voltar atrás ou tem que ficar se explicando toda hora. Então, até encontrar esse equilíbrio, a gente pode predominar as comunicações escritas, por exemplo. Eu tenho algo para falar, mas é algo que eu entendo que cabe aqui no e-mail, dependendo do contexto. Então, eu vou dedicar tempo para pensar nas palavras mais adequadas e buscar feedback das pessoas, né?
principalmente das pessoas mais próximas. Então, às vezes, ela não consegue enxergar onde está essa agressividade. Às vezes, para a pessoa, são só palavras que não têm essa entonação. Então, identificar das pessoas onde é que isso está pegando pode ajudar a ir transformando. Mas aí é muito pessoal, né? Cada um precisa encontrar aí caminhos para esse desenvolvimento. Mas o começo é encontrar onde está a necessidade de desenvolvimento. Muito bom, obrigada, Lídia. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta abrindo o microfone, perfeito, tá bom? É só chamar aqui. Eu não sei se eu deixo assim ou se eu volto lá para a apresentação. O que você acha, Mari? Não, tá Tudo ótimo bem? assim, Lídia, tá. Eu vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui pelo chat, tá bom? Enquanto Tá. o pessoal não abre o microfone. Agora é o Marcos. Ele pergunta: você acha que essas técnicas de comunicação não violenta faltam na educação dos pais hoje em dia? Ou essa área não se aplica na educação infantil? Acho que ele está querendo dizer a relação entre pais e Pais e filhos, né? filhos. Faz muito sentido, né? É um estilo de comunicação que ela atinge todas as relações, não só profissionais, a gente vai adaptando a cada contexto, e sem dúvida nenhuma ela pode ser aplicada em casa nessa relação entre pais e filhos, né? Porque no dia a dia e na correria, eu não sou mãe, mas eu tenho contato com muitas pessoas que são mães e pais, e é sempre muito desgastante, né? A gente precisar ficar explicando todas as nossas chamadas de atenção, algum tipo de correção, alguma coisa assim. Mas a gente acaba tendo problemas lá na frente, né? Onde a pessoa não constrói o pensamento. Aí a gente veja como isso pode interferir no estilo de comunicação que a gente falou. Então, quanto menos eu utilizo a comunicação não violenta, que a gente pode considerar que é a comunicação assertiva, eu posso desenvolver um estilo de comunicação nos meus filhos, por exemplo, que pode ir ou para passividade ou para agressividade, né? Então, faz todo sentido a gente conseguir colocar, mostrar para o filho, né? Então, a observação do que a pessoa fez, sem o julgamento. Aí a gente traz os 4 passos, né, da comunicação não violenta. Mostra para o filho e para a filha o que é que ela fez, o sentimento que aquilo causa, a necessidade que não foi correspondida e o pedido. E é claro que vai adaptar a fala para cada idade, para cada público, mas faz todo sentido refletir sobre isso. Perfeito, né, Lídia? Ainda mais as crianças, elas estão na fase da imitação, né? Elas vão copiar aquilo que elas têm contato. Então, o tipo de comunicação a qual elas têm contato também provavelmente é o tipo de comunicação que pode ser que elas escolham para ter com as demais pessoas também, né? Exatamente. Outro dia eu li uma coisa muito simples, mas assim, por exemplo, a gente fala dinheiro, né? Não põe na boca que é caca. Dinheiro é sujo. Qual é a relação que a gente está trazendo da criança com o dinheiro? Né? Que o dinheiro é sujo, o dinheiro é uma coisa ruim. E aí essa pessoa vai criando, ela vai descobrindo que isso é uma consequência do trabalho dela. Ela vai precisar de dinheiro para poder se manter. Mas e qual foi a relação que ela criou? Tudo isso é comunicação, né? Perfeito, muito legal. O professor Sandro pediu alguma dica de obra para comunicação assertiva relacionada a esse tema. Legal. De imediato, tem vários livros, né? E depois eu posso até fazer uma relaçãozinha e passar para você, Mariana, se quiser compartilhar com o pessoal. O que eu utilizo, que é meu livro de cabeceira, eu ando com ele na bolsa. Uma pena que eu não. Eu acho que ele está até aqui, eu pego já para mostrar. Que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E aí é bem prático, é um livro bem prático, onde ele desenvolve essas 4 técnicas. E aí vale muito a pena. Eu já li, reli, fui grifando, eu utilizo até hoje. É um livro bem bacana. De imediato, esse seria o que eu compartilho agora com vocês. Depois eu pego aqui para mostrar. Legal. Depois, se você puder compartilhar conosco, então, seu repertório aí, eu Isso, legal. compartilho com o pessoal também, tá bom? Joia. Posso fazer mais uma aqui do chat? Oh, com certeza. Da Emanuela. Ela
Ela diz... Ah, desculpa, aqui. Eu queria saber algumas dicas para comunicação, principalmente em entrevistas profissionais. Sou muito comunicativa, mas quando estou sob pressão, começo a acelerar começo a acelerar a fala e me perco. Enfim, se puder compartilhar alguma coisa, ela agradece. Legal. Algumas dicas, né, para entrevistas Isso. profissionais. Isso é muito legal, né? Eu faço muitas entrevistas diariamente e a gente percebe que isso acontece mesmo. O que que a gente precisa ter em mente? Que quando a gente acelera a fala ou quando dá um branco, né? A gente fala, nossa, tudo isso é consequência de alguma coisa, né? Então, então a gente não vai trabalhar aí só a comunicação, a gente precisa trabalhar antes disso o que é que causou a fala corrida, o que é que causou o esquecimento das palavras. E aí tem a ver o quê? Com o nosso controle emocional, né? E a fala ela é impactada por isso, sim. Então aí o legal é a gente usar técnicas antes de mais nada para trabalhar esse equilíbrio emocional, para que eu esteja cada vez mais consciente para utilizar a minha fala. Então, técnicas de respirações são muito benéficas. Existem várias técnicas hoje em dia que a gente consegue respirar, e aí a gente vai conseguindo acalmar toda essa ansiedade, porque o nosso corpo, ele na verdade reflete tudo isso que está dentro, né? Todos os sentimentos. Então, técnicas de respiração, outra prática que muitas pessoas cada vez mais têm utilizado é a prática da meditação, né, onde a gente consegue de fato se manter ali na quietude, tomar consciência dos nossos pensamentos. Então, percebam que são outras técnicas, outras práticas, onde vai me trazer uma segurança maior para eu poder falar. E aí, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em entrevista de emprego, é o autoconhecimento. Então, ao invés de procurar respostas prontas, ou ficar imaginando o que o recrutador ou a recrutadora quer ouvir, mais do que isso, é o que eu quero falar, né? Enquanto candidato, enquanto candidata. Então, sempre esse olhar para dentro, né? Eu brinco que tem pessoas que falam, pergunta de qualidades, defeitos e tal. E aí não deveria ser um grande problema. Eu digo que acredito até que a gente tem obrigações de saber quais são as qualidades que a gente tem, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver, porque nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito. Então, identificar tudo isso, a gente precisa ter isso na ponta da língua. Então, quando a gente tem segurança nisso, quais os ambientes que eu me sinto mais confortáveis, quais as pessoas que eu gosto de estar por perto, que estilo de liderança me faz bem. Quando eu tenho tudo isso claro, no momento da entrevista, isso ajuda essa ansiedade a baixar um pouco e eu falar com mais naturalidade. Muito bom, Lídia. Pessoal, mais perguntas? Comentários? Alguém que queira compartilhar conosco alguma situação, alguma dificuldade? Alguma dica a mais também que queira? O professor Sandro colocou aqui no chat, ele disse, e assertividade na comunicação virtual? A gente está nesse momento, né? Muito legal mesmo, né? Eu diria que o primeiro momento é a gente encontrar os canais, né, mais adequados. Então, onde eu consigo ser assertivo? Por exemplo, hoje eu conversei com o proprietário de uma empresa e eu tenho me comunicado com ele por e-mail. E aí eu confirmei com ele, eu fiquei de ver algumas questões, eu falei assim, ó, então eu vou ver tudo certinho e eu te passo por e-mail. Ele falou, Lídia, eu tô com um monte de e-mail não lido. Como isso é prioridade para mim, eu prefiro que você me chame no WhatsApp e a gente marque uma chamada de vídeo para a gente resolver isso com mais agilidade. Então, nesse sentido, foi muito legal, porque ele me trouxe a assertividade, né? Ele mesmo já me mostrou o caminho da assertividade. Então, a gente pode
pedir para as pessoas nos trazerem como você quer que eu comunique com você. Por exemplo, no caso dos alunos, né? O que a gente fez? A gente tem o Teams à nossa disposição, mas no caso dos meus alunos, por exemplo, da minha turma, eu perguntei para eles o que fazia sentido para eles. Então, é uma maneira que eu busquei de ser assertiva nesse canal de comunicação. E aí eu fiz uma pesquisa bem rapidinha para identificar a condição dos aparelhos dessas pessoas, se tinha internet ou se não tinha. Então, tudo isso compôs para a gente poder refletir sobre qual caminho seria, então, mais assertivo. Então, é por isso que eu falo, não existe assertividade sem diálogo. Eu poderia aqui pensar em uma ferramenta extremamente benéfica, muito potente, com muitas qualidades, mas que para aquele público não faz sentido, né? Então, é sempre perguntando, recebendo feedback, não precisa tentar adivinhar, é perguntando com as pessoas que a gente se relaciona o que faz mais sentido para elas. Muito legal essa questão, né, da comunicação virtual, porque, assim, quando a gente está nesse tipo de interação, ainda que a gente liga a câmera, se comunica assim pela fala, a gente está tendo esse contato direto com o outro, né? Mas na comunicação escrita via e-mail, via mensagens, a gente não está olhando para o outro. Então, às vezes, a gente está dizendo uma coisa, porque entre o que se diz e o que se compreende tem um espaço muito grande, né? Então, como a gente ainda tem que procurar ser mais assertivo na nossa escrita, para enviar um e-mail, para enviar uma Isso. mensagem, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com a comunicação quando nós não estamos frente a frente com o nosso interlocutor, né? Perfeito. E eu acho que é explorar também essas possibilidades, né, Mariana? Então, assim, eu estava tendo muitas aulas com os alunos, no meu caso, a maioria das vezes era tudo escrito, né? E aí, em algum dia, eu resolvi fornecer feedbacks individuais e eu mandei áudio e pedi para que as pessoas enviassem áudio também, para pelo menos ter um pouco mais de conectividade, né? Que não fosse só escrita. E pelo tom de voz, você consegue identificar aquelas pessoas que estão mais animadas, as pessoas que estão mais preocupadas, desmotivadas. Então, foi uma outra forma da gente identificar. Então, acho que também explorar as possibilidades que a gente tem pode ser um caminho legal para a gente buscar essa assertividade. Mas, sem dúvida, a escrita, uma preocupação imensa que a gente tem em se fazer compreendido, né? É isso. Pessoal, acho que nós temos tempo para mais uma perguntinha, algum comentário. Fiquem à vontade, tanto abrindo o áudio ou pelo chat. Vamos conversar mais um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Ninguém mais? Eu tenho a impressão que tem alguém tentando abrir o microfone, é isso? Acho que não. Bom, pessoal, se estão satisfeitos, então, acho que a gente foi conversando bastante ao longo da apresentação, né? E a gente teve uma interação muito bacana. É para isso mesmo que a gente está aqui, que a gente marca esses altos papos, se encontra às sextas-feiras, justamente para poder conversar, aprender coisas novas e trocar muitas experiências, né? Deixa eu aparecer aqui de novo, a gente acabou de falar, né? Da gente se Boa. ver. Então, eu gostaria muito de agradecer a professora Lídia, que esteve conosco nessa tarde. Foi um grande prazer. Muito obrigada pela generosidade, tanto em aceitar o convite tão prontamente e de trazer com tanto carinho a sua apresentação, as suas contribuições a respeito desse tema que é sensacional, né? Como você disse, a gente poderia perder não, né? Ganhar horas aqui conversando sobre isso, mas acho que deixa aqui um gostinho para a gente buscar mais, aprender um pouco mais
e buscar essa assertividade na nossa comunicação, né? Tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, né? Tem muitos elogios aqui para você, viu, Lídia, no chat, depois você consegue ver. Todo mundo realmente agradecendo, dizendo do quanto as dicas foram importantes, foi o máximo, muito bom, muito oportuno, parabéns. Então, o pessoal gostou bastante, viu, Lídia? Assim como eu. Bom, que bom. Então, Eu que agradeço, viu, Mariana, pela oportunidade. Eu gosto muito e valorizo muito esses espaços que a gente tem para troca. Acho que o Senac proporciona muito isso para a gente, né? Então, me coloco inteiramente à disposição. Até coloquei meu e-mail na apresentação, mas qualquer coisa a gente disponibiliza, em algum outro local. Mas é isso, quem quiser pode me procurar. Eu gosto muito de falar sobre isso, sei que é uma necessidade de todos, né? Então agradeço pela confiança e pela oportunidade. nós que agradecemos. Eu agradeço em nome do CAP, em nome do CAGE, então Águas de São Pedro, Campos do Jordão, que nós fazemos essa atividade conjuntamente. Muito obrigada pelo aceite. Pessoal do CAGE, que entrou depois, estavam com os probleminhas técnicos. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje, apesar das dificuldades. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pessoal. A todos que participaram, nosso agradecimento. Sintam-se sempre acolhidos aqui por nós, convidados a participar toda sexta-feira. Eu falei lá no comecinho, semanalmente no Instagram do Senac Águas de São Pedro, então sigam lá @Senac Águas de São Pedro e @Senac Campos do Jordão, acho que é assim o perfil. Vocês vão acompanhar todos os altos papos, todas as atividades que a gente desenvolve, tá bom? As nossas lives, os nossos altos papos que acontecem às sextas-feiras. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lídia. Um abraço, uma boa Obrigada, sexta-feira. pessoal. Bom fim de semana para vocês. Quem quiser dar um tchauzinho aqui para a gente de pijama também pode, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, Zé Obrigada, viu Gabriel. aí? Sandro, obrigada. Opa. Obrigada, pessoal. Boa sexta, bom Muito fim de obrigado semana. pelo compartilhamento. A gente teve Eu que alguns probleminhas aqui no começo da reunião, mas foi ótimo. Muito obrigado por mais um Altos Papos. Obrigada, obrigada, Gil. Graças. Obrigada, pessoal. Até o Mayra. próximo. Mayra de Rio Claro? De Rio Claro. Oi, Mayra, tudo bem? Espero que você tenha gostado de participar da atividade. Tá sem seu microfone, não tá ligado. Obrigada, foi muito rico, viu? Bom final de semana para vocês.